Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Tá? A gente vai fazer um simuladinho. Eu até coloquei mais questões, até que a gente tem um tempinho a mais hoje, né? A gente não tem aula. Eu deixei para hoje, até para a gente ter mais tempo, para poder explicar mais um pouquinho. Naquele compromisso que eu fiz com vocês em outubro, né? Que iríamos juntos até a prova. Então, hoje é o nosso penúltimo encontro aqui. Semana que vem vai ser na terça-feira. Tá? Eu mandei hoje em alguns grupos e mando, daqui a pouco, são 10 questões de raciocínio lógico, depois eu preparo mais alguma coisa de português, tá? Tudo dentro do estilo da banca Avalia, pessoal, certinho? Então, hoje nós vamos resolver uma provinha inteira da banca Avalia, com 10 questões, e eu preparei 5 questões de raciocínio lógico, tá? Já mandei para vocês. Quem não está no grupo ainda, deixa de estudo, semana que vem a gente vai mandar bastante coisa para vocês. Tá? Estamos organizando para a semana que vem, também na sexta-feira, esse mesmo horário, 6 horas, um aulão, tá? 1 hora de redação, 1 hora de raciocínio lógico, 1 hora de língua portuguesa. Quem quiser participar, depois a gente vai colocar o nosso flyer, tá bom? Então, na terça, esse mesmo horário, 15 para 6, tá? Na terça, a gente vai fazer uma listinha de raciocínio lógico com todo o conteúdo, tá bom? Esse aqui é o nosso grupo, para quem quiser participar. Entrou no grupo, no finalzinho dessa live, a gente coloca as questões que a gente vai trabalhar na terça-feira. Então, vocês vão ter esses 3, 4 dias aí para trabalhar, tá? Questões de raciocínio lógico, tá bom? Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar aqui? Vamos começar, deixa eu projetar aqui para vocês, nosso simuladinho. Te mandou durante o dia hoje. Deixa eu ver aqui, simulado. Só um pouquinho. Eu tenho que converter aqui. Pessoal, alguém me perguntou hoje, tá? Eu acho que é uma dúvida de mais gente, tá? De mais colegas. Professor, eu vou fazer raciocínio lógico. Eu não sei raciocínio lógico, professor. E se eu errar todas? Tá? Eu vou reprovar no concurso? Tá? Eu não acredito que erre todas. Tá? Se você chegar lá e não souber nenhuma, escolhe uma letra, pelo menos. Escolhe uma letra e coloca todos do raciocínio lógico numa letra. Tá? Mas eu não creio que vá acontecer isso de você não saber nenhuma. Mas se isso acontecer, tá? E se você errar as 3 de raciocínio lógico, você não está fora do concurso. O raciocínio lógico, ele aparece dentro de um contexto, que são 30 questões. Raciocínio lógico é 10% desse contexto. Tem 7 de português, tem 5 de legislação e tem 15 de educação brasileira. Você tem que acertar 15 dessas 30, tá? É essa conta que você tem que fazer. Acertar 15 dessas 30 questões. Tá certo? A prova de Pirassununga, eu fiz uma de professor com vocês, teve outra de técnico aqui. Tá? Leia o texto a seguir para responder as questões de 1 a 3. Verão começa nesta quarta-feira, 21, com previsão de chuva acima da média. No sul, precipitações devem ser abaixo das condições climáticas médias da estação. Tá? Olha só, já começa uma dica aqui para responder uma questão. Já começa uma dica aqui para responder uma questão. Tá certo? De onde é que veio esse texto? Da CNN, é um texto publicado. Certinho? É um jornal, é um texto jornalístico. Verão começa, olha só, começa, verbo no presente, né? Que verbo é esse aqui? Presente, né? Oficialmente no Brasil, nesta quarta-feira. Nesta, o pronome é usado no presente. Nessa é presente passado ou futuro recente, naquela presente ou passado distante. Às 18h48 do horário de Brasília, e a promessa é que a estação mais quente do ano tenha precipitação acima da média histórica em grande parte das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No Sudoeste, a previsão para os próximos 3 meses é de totais acumulados acima da média. No Espírito Santo, na região Triângulo Mineiro
e metropolitana de Belo Horizonte, e no oeste e leste de São Paulo, segundo o IMET. O verão é caracterizado pela elevação da temperatura em todo o país em função da posição relativa da Terra em relação ao Sol, mais ao sul. Vocês percebam que não tem a opinião dele aqui, do autor, né? Não está defendendo uma tese, está dando uma notícia. Tá certo? Tornando os dias mais longos que as noites, e com mudanças rápidas nas condições do tempo. Com isso, há condições favoráveis a presente a chuva forte, queda de granizo, vento com intensidade variando de moderada a forte descargas elétricas. Nessa estação, tá? Que é a próxima, né? Está chegando o verão. As chuvas são frequentes, são presentes em praticamente todo o país, com exceção do extremo sul do Rio Grande do Sul, noroeste de Roraima e leste do Nordeste. Onde da ideia de lugar fixo, né? Tá certinho aqui. Geralmente, os totais de chuvas são inferiores a 400 milímetros, ainda de acordo com o IMET. Nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, as chuvas nesse período são ocasionadas principalmente pela atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, enquanto no norte, das regiões nordeste e norte, zona de convergência intertropical é o principal sistema responsável pela ocorrência de chuvas. Em média, os maiores volumes de precipitação podem ser observados sobre regiões norte e centro-oeste. Perfeito? CNN, tá disponível, olha, quando foi acessado. Vamos às nossas questõezinhas. Com base na leitura da notícia, noticiar. Tá dando a dica. Os próximos 3 meses para a região sudeste devem apresentar chuvas em quantidades inferiores às outras regiões? Falou isso? Sudoeste falou que será inferior? Não, né? Não falou isso. B, aqui é texto mesmo, tá? As regiões norte e centro-oeste devem apresentar menores índices de precipitação, não, é sul, né? Uma delas é o sul. A região sul é a que deve apresentar menor quantidade de chuvas, perfeito, tá lá no finalzinho do texto, em relação às condições climáticas médias da estação. Então, bem sem vergonha isso aqui. Não, pessoal, não tinha nem análise, não tinha que analisar nada, tá certo? Isso aqui vinha expresso no texto. Então, A1, letra C, beleza? 2. Ao longo da leitura do texto, percebemos que a maioria, tá? Não são todos, porque a gente encontrou verbos no gerúndio, inclusive. Encontros conjugados no tempo. Presente do indicativo, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente ou futuro do pretérito, ou futuro do pretérito. Vamos dar uma olhadinha aqui. Como é que a gente aprende a identificar como é que está conjugado o verbo? Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mais do que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Isso aqui vocês vão receber, tá? Esses macetezinhos aqui. Bom, vamos falar um verbo na primeira pessoa, o verbo amar. Vamos conjugar? Qual que é o macete que a gente usa? Antes de conjugar, a gente vai falar uma expressãozinha. Presente, hoje eu amo, hoje tu amas, hoje ele ama. Tá certo? Presente está acontecendo hoje. Pretérito perfeito, uma coisa que aconteceu recentemente, aconteceu ontem. Ontem eu amei. Ontem eu amei. Pretérito perfeito acontecia com frequência no passado. Antes de ontem, né? Para trás. Então, antigamente eu amava. Pretérito mais do que perfeito. Mais do que perfeito. O mais do que perfeito tem a marca do ra. Ra. Eu amara. Futuro do presente vai acontecer logo, vai acontecer amanhã. Então, qual macete que eu uso aqui? Amanhã eu amarei. E o futuro do pretérito é uma coisa que não vai acontecer, de jeito nenhum. Então, eu vou colocar um macetezinho antes de conjugar um verbo para saber se é futuro do pretérito. Se eu pudesse, eu amaria. Se eu pudesse, eu amaria. Isso na primeira conjugação.
Na segunda conjugação, terminação er, né? O verbo beber. Hoje eu bebo, presente. Ontem eu bebi, pretérito perfeito. Antigamente eu bebia, pretérito imperfeito. Beberá, rá. Mais do que perfeito. Futuro do presente, amanhã eu beberei. Futuro do pretérito, se eu pudesse, eu beberia. Verbos na terceira conjugação. Verbo partir, hoje eu parto, ontem eu parti. Antigamente eu partia. Eu partira, eu partirei. Se eu pudesse, eu partiria. Beleza? Então, esses macetezinhos aqui, vocês vão receber, tá? Lá no grupo. Quem não está no grupo ainda, entre que vai receber esses comentários que a gente está fazendo aqui, tá? E esses macetes. Olha só. A, são, tá certo? Então, são verbos conjugados no presente do indicativo. Essa aqui foi dada, hein? Essa aqui foi dada. Questão bem tranquila. Essa aqui foi dada. Tranquilo? Beleza? Vamos para 3. As funções... Olha só, isso aqui cai toda a prova, pessoal. Isso aqui cai toda a prova. Então, o tio trouxe um... Vamos dar uma olhadinha aqui? Quais são as funções da linguagem? Tá? Isso aqui eu usei na última aulinha e vou mandar para vocês de novo, tá? A última vez que eu resolvi, acho que foi... foi na turma de português. Tá certo? Função da linguagem conativa, apelativa, o foco é o receptor, a pessoa que está recebendo a mensagem. Eu tenho que impressionar. Então, propagandas, livros de autoajuda, campanhas de doação. Qual que são as características principais? Vocativos e verbos no imperativo. Compre batom. Tá certo? Seja professor da rede, seja sargento do exército, seja um técnico, tá? Do TRE. Então, você recebe uma ordem, tá? É para impactar, tá certo? Quando eu trabalhava com escola e coordenava, a gente procurava fazer as propagandas sempre com esse impacto. As pessoas, tá? Por mais que não aceitem, elas gostam de receber ordens. Então, por isso, o verbo no imperativo, conativa ou apelativa. A expressiva ou emotiva, tá? Que mexe com a emoção, o foco é o emissor. Então, ele é o mais importante. Eu me amo, eu sou demais. Ninguém me segura, tá certo? Então, poemas, entrevistas, depoimentos, cartas pessoais, artigos de opinião. Artigos de opinião. Guardem esse carinha aqui. Bom, então, é a manifestação da opinião do autor, verbos em primeira pessoa, tá certo? Mensagem subjetiva, né? E pessoal. Essa é a função emotiva. Então, nós temos a referencial, uma notícia de jornal, um discurso científico, receitas, tá? Qual que é o foco? O foco é o contexto, o objetivo é informar, o objetivo é notificar, tá? A informação é objetiva, ela não tem a posição do avaliador, da pessoa que está escrevendo. Ele não aparece. Verbos na terceira pessoa, certinho? Verbos na terceira pessoa, essa é a referencial. Pode ser chamada de informativa também. A poética, pessoal, tá? É a forma, é a mensagem, tá certo? A mensagem é o foco. Uma linguagem elaborada, inovadora, imprevista. O principal exemplo é poesia, né? Poética de poesia, mas pode ter prosa, outras obras literárias, uma letra de música, uma canção, tá? Não é exclusiva da poesia. Mas aqui o foco não é o eu, não é a pessoa que escreveu, tá certo? E o uso, uma das características, da figura de linguagem, certo? No sentido figurado, no sentido conotativo. Perfeito? Vamos lá. A função fática da linguagem, o foco é o canal, tá? O objetivo é iniciar, manter ou finalizar uma comunicação. Ô! Tá me ouvindo? Bom dia, uma saudação, né? Expressões, sim, tá certo? É a função fática da linguagem, onde a gente tenta estabelecer ou manter um contato. Metalinguística, o foco é o código, a linguagem, o mais importante, tá? É o código explicando o código, é o dicionário explicando uma palavra, é o video show explicava, né, que já acabou,
como é que eram feitas as novelas, a televisão explicando a televisão, e assim por diante. Vamos lá, vamos na questãozinha? Vamos na questãozinha? Questão 3. Questão 3. As funções da linguagem são formas de utilização da linguagem segundo a definição do falante. O texto anteriormente citado apresenta a função da linguagem, certo? Qual a função da linguagem desse texto, pessoal? A gente acabou de ver. Letra A, referencial. Tá? É uma notícia. Tá? É uma notícia e não tem a opinião da pessoa, ele só está passando a notícia. Então, é referencial. Aqui no macete de verbos, que eu salvei como macete de verbo, tá? Olha só. Referencial ou denotativa, predomina discurso de ordem direta. Terceira pessoa singular ou plural. Sua função é informar. Utiliza a objetividade, livros didáticos, artigos científicos, bulas de remédio. A conativa ou apelativa estabelece um diálogo direto com o destinatário. Verbos no imperativo, a intenção é influenciar o receptor. Exemplos, textos publicitários, discursos políticos. Poética, presença de figuras de linguagem, centralizada no objetivo da mensagem. Utilização de subjetividade, usa ritmo, sonoridade, jogo de estrutura, usa rima, né? As últimas palavras de cada verso tem que rimar. Exemplos, textos literários, anúncios publicitários, letras de música. Função emotiva ou expressiva. Transmite emoções, opiniões, uso da primeira pessoa. Tá certo? Ponto de vista de quem fala ou escreve. Textos poéticos, artigos de opinião e diários. Não existia a figura do diário? Aqui existe também. Beleza? Metalinguística, tá? É a função da explicação, o código que explica o próprio código. Um exemplo é o dicionário. Fática, centrada no canal ou veículo de comunicação. Tá? Tem a função de instaurar ou manter contato. Beleza? Tranquilo? Então, isso aqui vocês vão receber. Tá? Pim. Esse foi o que eu usei na aula terça, né? Mas eu vou colocar os dois. Porque esse aqui eu vou usar, serve para usar hoje também, mas são dois que eu vou colocar. Vamos lá, pessoal. Orações subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva. Vamos lá. Então, eu trouxe aqui, ó, tá? Oração subordinada substantiva. Tá? Tem a classificação, tá? A função que ela exerce e um exemplo. Tá? E um exemplo. Oração subordinada substantiva subjetiva. Tá? Exerce a função de sujeito. Um exemplo. É possível que ele viaje. É necessário que ele compre a passagem. Tá? É preciso que se tenha a carteira de estudante para pagar meia. Tá? Então, vai ser um verbo. Tá? Olha só. Vai ser um verbo. Tá? Geralmente de ligação. Certinho? E vai se exercer a função de sujeito. Vai exercer a função de sujeito. Subordinada, substantiva, objetiva, direta. O nome já está dizendo. Ela tem a função de objeto direto. De objeto direto. Então, pode ver, ó, esse é possível. O que veio antes do que é um substantivo, tá? É um substantivo. Agora aqui, ó, antes do que e do ser, vai vir um verbo. Ela perguntou o quê? Tá? Então, esse verbo é verbo transitivo direto. Então, ele exige... Isso aqui tudo é um complemento sem preposição. Tem a função de objeto direto. Mas, como é uma oração substantiva, objetiva, direta. Tá? Nós temos também a oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Então, ela vem depois de um verbo, é um verbo transitivo indireto, mas tem o quê, pessoal? Preposição. Mas tem a preposição. Isso aqui vai ficar gravado lá no YouTube, tá certo? A gente manda o link para vocês depois, que a gente gravar. A gente vai tentar gravar hoje, senão a gente manda na segunda para vocês. Vocês assistam todas essas explicações, isso aqui já é um conteúdo para o concurso. Certinho? Então, vem, ó, depois do verbo vem a preposição.
Substantiva completiva nominal. Completiva nominal, ela tem função de complemento nominal. Tá? Então, ela vem depois de um nome e sempre tem preposição. Quem tem medo de alguma coisa. Olha só, peraí, professor, qual que é a diferença da objetiva indireta para a completiva nominal? A objetiva indireta vem depois de um verbo. A completiva nominal vem depois de um nome. Tá? As duas devem ter preposição. As duas devem ter preposição. A substantiva predicativa exerce a função de predicativo do sujeito. Opa! Então, tem que vir depois de um verbo de ligação. O verbo ser aqui, ó. Então, a predicativa vem depois de um verbo de ligação e tem a função de um predicativo do sujeito. Ele é bonito. O bonito não é predicativo do sujeito. Meu medo é que ela não viaje outra vez. Ou seja, tem isso aqui a gente chama de conjunção integrante. Pode ser o que e o se. As funções do que e o se, uma delas é a conjunção integrante, que é nas orações subordinadas substantivas. Tá? E a oração substantiva apositiva, tá certo? Ela tem função de aposto e ela vem sempre depois de dois pontos explicando alguma coisa. Era esse meu receio. 2 pontos. Que ela não viajasse outra vez. Beleza? Beleza? Então, isso aqui, ó, vai gravar, você vai assistir 2, 3 vezes e você consegue guardar alguma coisa. Então, na questão 4, pessoal, questão 4, tá certo? É provável que eu tenho o que aqui? Um nome, né? Um nome, um adjetivo, ó. Não é verbo de ligação, aqui eu tenho um nome. Então, ela pode ser objetiva direta. Na objetiva direta vem depois de um verbo que exige o objeto direto. É predicativa? Não. Predicativa tem que vir depois de um verbo de ligação. E aqui não veio. Tá? Completiva nominal? Tem preposição? Não. Complementa ao nome? Também não é, pessoal. Não é. Oração subordinada, substantiva subjetiva? Sim, ela tem função de sujeito da oração. Tá? Objetiva indireta, não, porque ela não tem nem preposição. Tranquilo essa questãozinha? Tranquilo? Tá certo? Vai cair uma questão de orações, tá certo? Vai cair uma questão de orações e a gente vai vendo aqui, beleza? Vamos lá. Questãozinha batida que tem caído em todas as provinhas dessa banca. Questão de crase, tá certo? Nem todas têm acentuação, mas todas têm uma de oração, uma de crase, uma de tipo de texto e uma de funções da linguagem. Opa, professor, são 4 questões. Aí coloca mais uma de texto, eu já matei 5. Tá certo? Eu já sei 5 que vão cair. Tá certo? Então, você vai revisar a partir de hoje, tá? Professor, português, eu tenho que revisar alguma coisa. O que eu vou revisar? Uma delas é crase. Tá certo? Outra delas é funções da linguagem. Tá certo? Funções da linguagem. A outra que eu vou estudar, as orações. Certinho? As orações. A outra que eu vou estudar, tá? Tipos de texto. Tipos de texto. Crase, funções da linguagem, orações, tipos de texto. Tem mais uma aqui, tá? Que sempre cai. O que é aqui? Funções da linguagem, verbo. Tá? Verbo não pode esquecer. Tá? Esse macetezinho de verbo que eu vou mandar para vocês, ele é muito bacana. Você mata quase todas as questões de verbo com esse macete. Vamos fazer a questãozinha de crase aqui? Vamos fazer a questãozinha de crase? Das orações a seguir, uma delas apresenta erro. Erro. Em relação ao uso ou ausência de crase. Assinale a alternativa correspondente. Então, ele quer aquela que tem erro no uso da crase. Umas dicas que eu anotei aqui para vocês, breve para a gente revisar aqui, de crase. A crase, ela tem 3 situações. Ela é proibida, ela é facultativa e ela é obrigatória. Proibida é nunca usamos crase antes de palavras masculinas, antes de pronomes, tá? Só o pronome de tratamento é, e quando for senhora, senhorita e dona. Antes de verbo,
antes de plural, ou seja, o A no singular e a palavra feminina no plural, não vai crase. Dias da semana, expressões futuro e distância, tá certo? Então, A mais masculino, crase é pepino. A mais pronome, crase, passa fome. A mais ação, crase, é marcação. Certinho? Não sei cantar essas musiquinhas aqui, tá? Mas tem professor que gosta. Vamos lá? Crase facultativa. Onde eu posso ter crase ou não. Tá certo? Onde pode ter crase ou não. Então, vamos lá. Crase antes de nome de mulher. Crase antes de nome de mulheres. Tá certo? Ela é facultativa. E ela é facultativa aonde? Tá? Onde a mulher não for conhecida, né? Se for mulher famosa, não vai crase. Tá? Antes de nome de mulheres. Depois da palavra até. Depois da palavra até. Certinho? Estou fazendo gauchada aqui. Calma aí. Tá? E antes de pronome possessivo feminino no singular, tá? No plural já não pode mais. Certinho? No plural já não pode. Então vamos lá. Facultativo antes de nome de mulheres, depois da preposição até, antes de pronomes possessivos femininos, minha, sua, tua, nossa. Tá certo? E a crase é facultativa também, tá? Vou colocar aqui, porque essa banca aceita, tá? Locução adverbial de instrumento. Locução adverbial de instrumento. A crase é facultativa. Então, lavei a mão. Tá certo? Pode ser também, lavei a roupa, a mão. Beleza? Fica a dúvida, porque aqui você fica achando que lavou a mão, né? Mas a banca aceita e alguns autores falam. Então a gente só vai respeitar. Beleza? Beleza? Então vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Preciso guardar isso aqui que faltou, mas isso aqui eu achei importante porque essa banca aceita. Vamos lá? Onde a crase existe sempre, tá? Substitui ao cabo masculino. Então ela foi à praça. Então, troca essa praça por uma palavra masculina. Ela foi ao centro. Opa, cabe ao, cabe crase. Antes da palavra a moda de e a maneira de. Ela sendo escrita ou subentendida. Então, usei sapato A, Luiz XV. Leva crase. Antes de casa e terra, se tiver especificadas, casa e terra estiver determinada. Voltou à casa dos pais. Voltou à terra de seus antepassados. Então, está determinado. E antes da palavra distância. Então, a distância só leva crase se estiver determinada. A distância de 2 quilômetros. Aí leva crase. As locuções adverbiais, horas, exceto, até, após, desde, entre, tá? E o detalhe, para saber se cabe crase antes de horas, troca por meio-dia. Se couber ao meio-dia, cabe crase, tá? Aquele, aquela e aquilo, se eu trocar aquele, aquela e aquilo por a este e não perder o sentido, leva crase, tá? Lugares, volta da, crase a, volta de, crase, para quê? Vou à Bahia, volto da Bahia ou volto de Bahia? Volto da Bahia, então vou à Bahia, tem crase. Vou a Porto Alegre, eu volto da Porto Alegre ou volto de Porto Alegre? Eu volto de Porto Alegre, então crase, para quê? Vou a Curitiba, volto de Curitiba. Mas se eu voltar, se eu falar assim a Curitiba, assim, volto da bela Curitiba. Opa, eu vou à bela Curitiba, leva crase, porque Curitiba está determinada, ela está especificada. Vamos fazer a questãozinha aqui? Já que estão falando que é a letra A, vamos começar de trás para diante. Gosto de poemas à pessoa, a moda de, tá? A moda de, tá? Então, leva a crase. Fernando Pessoa, né? Poeta português. Mas para vocês não vai
né, para essa prova não interessa muito, porque não é de língua portuguesa, né? Conversamos à noite, tá certo? À noite é o quê? Locução adverbial, uma locução feminina, por isso leva crase. Veste-se a Prada, a moda Prada, né? Tá? A moda Prada. Então, embora seja feminino, tá? A moda T, ou a moda Prada, beleza? Então, leva crase. A reunião será às 17 horas. Troca, tá? Troca essas 17 horas por meio-dia. A reunião será ao meio-dia. Cabe meio-dia? Cabe meio-dia aqui? Então cabe crase. Tá certo? Então cabe crase. Certinho? Então cabe crase. Então está correto também. Que é errada. Tá certo? Ó, com o uso e com ausência de crase. Essa banca aqui coloca. Tá certo? Essa banca aqui coloca. Tá? Uso ou ausência. Sal em excesso na comida faz mal à saúde, faz mal ao estômago, sei lá. Troca cabial, tá? Ao organismo, sei lá. Cabe. Então aqui teria que ter uma crase. Então aqui está errada. Então faz mal à saúde, faz mal ao organismo, faz mal ao rim, um órgão desse, tá? A número 5, letra A. A número 5 é letra A. Beleza, pessoal? Vamos lá. Questão 6. Questão 6. Tá, eu estou fazendo todas as questões, porque todas aqui estão no edital, tá? Aquela que não tiver no edital, só vou falar a resposta, tá? Por que eu não posso ficar acordado até tarde? Vocês podem. Isso não é justo. O mundo não é justo, Calvin. Eu sei. Mas por que ele não pode ser injusto a meu favor? Questãozinha de texto, tira, tá? Das palavras a seguir, uma delas não pode ser considerada, ó, não pode ser considerada sinônimo, sinonímia, cai na prova, para a palavra justo. Probo pode ser justo? Probo pode ser justo? Pode. Íntegro pode ser justo? Pode. Reto pode ser justo? Pode. Honrado pode ser justo? Pode. Tá certo? Então, qual que se encaixa melhor aqui? Tá certo? Qual que... Autocrático é justo? Autocrático é autoritário, ditador, tá? Mandão, né? Então, não é justo. Um exemplo aqui, mandão. Letra B. Beleza? Letra B. Então, por enquanto, tranquila essa prova, né? Por enquanto, tranquila essa prova. Uma provinha boa, bem estilo da Valia. 7. A 7, pessoal, tá? Prefixo. Então, é formação de palavras. Isso não está no edital, tá? Formação de palavras não tem no edital. Então, vocês não precisam estudar. Vamos ler só o edital. Então, a 7, pessoal, vou marcar só a resposta certa, né? Eu tenho a palavra primitiva feliz, coloquei o prefixo infeliz. Tenho braço, coloquei o prefixo, ficou antebraço. Tenho o verbo fazer, coloquei o prefixo, ficou refazer. Tá? Tenho o substantivo conceito, coloquei um prefixo, ficou preconceito. Tá? Nem vou perder tempo com essa, porque ela não está prevista, mas para não ficar sem resposta, tá bom? Ortografia, aí sim, ortografia cai. Tá certo? Vamos procurar pelo menos uma errada em cada alternativa, tá? Uma errada em cada alternativa, vai anulando. Certinho? Questão 8. Vamos lá. Fóssil tem acento, tá? Já não é letra A, porque ele quer corretamente. Quer corretamente. Bênção tem acento, já tem uma errada, já pula para a próxima. Tônus tem acento, para você terminar em U, seguido de S, já pula para a próxima. Bilis tem acento, oásis tem acento, então já pula para a próxima. Certinho? Já pula para a próxima questão de ortografia. Armazéns, oxíteno tenariense, herói de tongo aberto, anéis de tongo aberto, caráter paroxítona. Lembrando que o de tongo aberto só é acentuado na última sílaba. Centopeia não leva mais acento, certo? Porque o de tongo aberto na
penúltima sílaba não leva mais de acordo com um novo acordo ortográfico. Questão 9. Questão 9. Sujeito inexistente. Tá certo? Sujeito inexistente não está previsto. Tá? Não tem lá período simples. Mas a gente tem que saber sujeito, né? Então aqui eu só vou resolver com vocês. Tá certo? A 9 eu só vou resolver com vocês. Ele quer alternativa que não apresenta. Tá? Então, é fenômeno da natureza, verbo haver no sentido de existir, tá certo? Vamos lá. Verbo haver no sentido de existir. Então, eu vou colocar aquela que é vermelha, né? Eu vou eliminando. Essa não está no edital. Não está no edital. Tá? Verbo ser, né? Que não tem sujeito, né? Então, é inexistente. Trovejou, fenômeno da natureza. Certinho? Então, é sujeito inexistente. Ele quer que não é. Acredita-se na verdade. Então, acredita na verdade, que tipo de sujeito? Ó, choveu. Fenômeno da natureza. Tá certo? Vai ser um sujeito indeterminado. Por quê? Eu não sei quem praticou a ação. Quando é que eu tenho... Tá? Quando é que eu tenho um sujeito indeterminado? Terceira pessoa singular mais o pronome ser, que é o caso aqui, ou terceira pessoa do plural. Mataram o meu papagaio. Eu não sei quem matou o meu papagaio. Tá? Terceira pessoa do plural. Acredita-se na verdade. Terceira pessoa singular mais o pronome ser. Letra D. Beleza? Regência nominal. Essa cai. Regência nominal, essa cai com certeza. Trouxe para vocês aqui, tá, as regências de alguns nomes, tá? Regência nominal, regência de alguns nomes. Vamos lá. Acessível a, adaptado a, então exige a preposição a. Alusão a, tem horror a, palmeirense. Tem obediência à lei, agradável às pessoas, análogo às pessoas, equivalente ao número seguinte. Então, a nocivo exige o a, paralelo a isso, prestes a fazer gauchada, próximo ao Clube do Grêmio, propício a negociar, passível, tá certo? Semelhante a. Então, vamos lá. Ânsia de e ânsia por. Tá? Sentiu ânsia de sair do local. Os jovens têm ânsia por sucesso, tá certo? Atenção a, atenção com e atenção para com. Não deu atenção a ninguém. Sua atenção com todos é admirável. Tinha atenção para com todos os convidados. Aversão a e aversão por. Tem aversão a sapos, tá certo? Ela tem aversão por aranhas. Benéfico a. O remédio é benéfico à sua saúde. Tá? Benéfico para. A reforma foi benéfica para todos. Então, vamos lá. Acesso a, acesso para. Este caminho dá acesso à rodovia. O acesso para a rodovia está interditado. Então, vocês viram que depende do contexto. Depende do contexto. Então, a questão número 10, manifestado com a B, com a D. Vamos lá. 10. Ele quer... Prestem bem atenção no que ele está pedindo na questão. Ele quer o incorreto, pessoal. Então, todas estão certas e só uma está errada. Tá? Estou ansioso por vê-lo. Ansioso por alguma coisa. Feito. Jonatas tem aversão de itens, tá certo? Isto é acessível para mim. Tá? Que letra que vocês marcaram aí? B? Vamos ver. Eles não ficaram imunes a doenças. Aqui tá ok, bem certinho, né? Ele tem tendência para a moda. Isso é acessível para mim. Ele tem aversão a, né? A itens. A itens supérfluos. Letra A. B. Você viu que isso aqui é bem nocional, algumas questões? Tá? Bem questão de noção mesmo. Então, 10 questõezinhas de português, tá? A gente ia marcar até 6h30, mas vamos uns 15 minutinhos para fazer de raciocínio lógico, tá?
Vamos lá. Essas duas aqui, ó, a 11 e a 12, são questões da Avalia, tá certo? Eu assino um programa de computador de provas, né, o SuperPro. E lá eu encontrei prova que a Avalia faz, tá certo? E essa aqui foi uma. Das 15 questões de matemática, 2 eram de raciocínio lógico, tá certo? Raciocínio lógico. Vamos lá. Com a chegada da Covid-19, muito se comentou nas redes sociais quanto ao combate a essa doença. No âmbito da lógica matemática, assinale a alternativa que apresenta uma proporção lógica. Então, tem nada a ver o enunciado, né? Tem nada a ver o enunciado. A 10 é B, tá? Tá, 11. Ele quer o seguinte, pessoal, ele quer aquela que apresenta uma proposição lógica, tá? Uma proposição lógica. O que não é proposição? Vamos lá? O que não é uma proposição lógica? Tá? Frases exclamativas, frases interrogativas, frases sem verbo, tá certo? E frases imperativas. Se cair uma questãozinha dessa, você não pode errar. Isso aqui é teoria, tá certo? É teoria, e ela é bem simples. Tá? Eu fiz questão de trazer aqui porque pode cair uma dessas. Vamos lá. Vamos começar da letra E. Pais, vacinem os seus filhos. Isso aqui é o quê? Imperativo. Então, verbo no imperativo não é, tá certo? Não é. Vacina para todos. Frase exclamativa. Frase exclamativa. Também não é. Beleza? Por que tomar a vacina? Frase interrogativa. Frase interrogativa. Beleza? 2 propostas, 2 pontos. Hidroxicloroquina e vacina. Tem verbo aqui? Sem verbo. Tá certo? Sem verbo, por isso não é uma proposição. Letra C. Não basta tomar somente a primeira dose. É preciso, tá, tomar as doses de reforço. Pode ver que não tem nada que desabone, tá? Para que seja uma proposição lógica, certinho? Se cair uma dessa, eu já vi cair bastante na OCP, e agora vi cair aqui na banca Avalia, essa kit não pode ir para aula sem saber. Essa kit não pode ir para aula sem saber. E essas, a gente vai trabalhar no nosso aulão, isso aqui a gente vai trabalhar na terça, nas 10 questões que eu vou mandar para vocês no grupo, e no nosso aulão também a gente vai fazer esse exemplo aqui. A 12, tá? Aqui, ó, foi ajustar para trocar de letra, perdeu os símbolos. Deixa eu projetar, tá indo essa questãozinha nos macetes, tá? Nos macetes aqui, ó. Tá completando. Questão 12. Questão 12. Vamos lá? Eu gostei de escrever com verde oliva aqui. Deu saudade do tempo que você viu o exército, usava essa farda verde oliva, né? Para ser proposição, tem que ter verbo? Tem. Mesmo que implícito, tá? Olha a pergunta, Marielle, como é importante. Certinho? Olha a pergunta. Isso aqui, preste atenção. X mais 1 é igual a 3. Isso é uma proposição? Isso é uma proposição? Não, porque esse X aqui, ó, eu não posso afirmar se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Isso aqui não é uma proposição. Agora, isso aqui, prestem bem atenção. 1 mais 2 é igual a 3. Isso é uma proposição? Isso é uma proposição. Ó, 1 mais 2 é igual. Aqui tem o verbo, ó. É igual. É igual. Certinho? Isso aqui é uma proposição. Isso aqui é proposição. A de cima não, porque tem um incógnito, tá? Isso aqui é uma proposição. Excelente a pergunta. Certinho? Proposição. Tem que ter verbo mesmo que é implícito. Vamos começar de trás para diante? Por quê? Na nossa prova não vai cair exponencial,
Na nossa prova não vai cair, tá? Questões de frações, e na nossa prova não vai cair MDC. Então, isso aqui a gente nem aproveitaria se eu fosse explicar se está certo ou errado. Tá certo? Para nossa sorte, a questão certa é uma das outras duas, tá? Então, não vou nem perder tempo explicando A, B, C. Vamos lá. A negação é não ou tira o não para virar negação. Vocês lembram disso, né? Ou tira o não para tirar a negação. Então, João não gosta de futebol. Essa é uma afirmação verdadeira. Qual que é a negação de João não gosta de futebol? A negação de João não gosta de futebol. João gosta de futebol. Certinho? Bom, nós só temos dois tipos de número. O número par e o número ímpar. Tá certo? Aí sim, o par é negação de ímpar e o ímpar é negação de par. Só tem os dois. Só tem as duas situações. Então, vamos lá. Letra E. Todo triângulo isósceles é equilátero. Tá? A negação de todo triângulo... a negação de todo. Qual é, pessoal? A negação de todo. Isso aqui, negação de proposição categórica. Isso aqui é importante, tem que saber. Tá certo? Acho que eu coloquei 2, 3 dessa no simuladinho que eu preparei para a gente corrigir na terça, que vou mandar para vocês logo após acabar isso aqui. Tá? Exata... Opa! A negação de todo. Existe um que não. Tá? Algum não. Tem que ter um não. Pelo menos um não. Tá certo? Pelo menos um não. Então, macete, tá? A negação de todos. Algum não. Por isso que vai tiozinho em cima. Algum não, existe um que não, pelo menos um não. A negação de algum. A negação de algum é nenhum. A negação de nenhum é algum. Ana. Negação de todos é algum não, existe um que não, pelo menos um não. A negação de algum é nenhum e de nenhum é algum. Então, qual que é a negação de todo triângulo isósceles é equilátero? Existe um triângulo isósceles que não é equilátero. Certinho? Vamos ver a letra D? A negação de todo... a negação de todo número inteiro primo é ímpar. Tá certo? Existe um número inteiro primo que é par. Que é quem, pessoal? O 2. Só tem o número 2 par. Então, é letra D. Tá certo? E o par é negação de ímpar. E o ímpar é negação de par. Beleza essa questãozinha aqui? Vamos ver a próxima. Essa aqui foi a letra D, né? Então, dá valia essas duas. As outras próximas, tá? Essa aqui também tem que ir lá para o macete, porque saiu cortado. Vamos ver. Aqui. Ele quer, isso aqui é importante saber, que é uma teoriazinha boba, mas eles podem colocar. Tá? Nesse caso, não. Tá? Nesse caso, não. Porque a negação de par é ímpar. Ou é par ou é ímpar o número. Só nesse caso. Tá? Por isso que eu expliquei bem devagarinho aqui. Em lógica, a tabela verdade tem 5 símbolos seguintes. Vamos lá. Esse cara aqui, esse aqui, que é um tiozinho, ou pode ser essa cantoneira. Que símbolo que é esse? Negação. Então, numa prova dessa, eu não vou perder tempo, pessoal. Tem afirmação? Já não é, elimina a letra A. Tem afirmação? Letra A. Tem a conjunção? Letra E também elimina. Tá? E não existe o símbolo, tá? A afirmação, tá? Então, vamos lá. Então, negação é o primeiro. Esse aqui,
que é o circunflexo. É conjunção, que é igual ao quê, pessoal? Igual ao E. Esse símbolo que é o Vzinho, ele é disjunção, que ele é igual ao ou. O se, então, é condicional. Tá? A flecha é só para um lado. E esse aqui, a flecha para os dois lados. Bicondicional. Professor, e esse símbolo aqui? Preste atenção aqui. Eu não vou saber desenhar esse troço. Saiu. Que símbolo é esse aqui? Ele é bicondicional? Condicional é só um risquinho no meio. Esse aqui é equivalência. Se aparecer na prova, esse símbolo aqui é da equivalência. Tranquilo? Equivalência. Perfeito. Isso mesmo. Tranquilo? Essa questão foi a questão 13. A questão 13 vai dar que letra? D, né? É letra D? Letra D. E a questãozinha está indo separada aqui. Ela saiu meio desconfigurada, tá bom? Ela saiu meio desconfigurada. Vamos lá? 14. 14. Qual das seguintes alternativas apresenta contraditória? Tá certo? Contraditória da afirmação, que é a negação, né, pessoal? Todo condenado é culpado. Tá? Qual que é a negação do todo? Lá você vai anotar, pessoal, a negação do todo. Pelo menos, um não esqueçam que tem não, tá? Existe um que não e algum não. Qual a alternativa que responde? Todo não responde. Então, elimina A e elimina a E. Tá? Então, olha só. Todo condenado. Então, quando falar de culpado aqui, está fora de ordem, né? Beleza? Algum condenado não é culpado? Sim, algum não. Então, letra C, pessoal. Letra C. Beleza? Vamos lá. Considere a 15. Considere a afirmação: sou médico e perito criminal. Tá? Apresente a negação desta afirmação. Apresente a negação dessa afirmação. Vamos lá? Façam essa aqui. Vou dar um tempinho. Dois minutinhos, tá? Letra D, certeza? Mais um minutinho. Quinze. Olha só. Não precisa, né? Não precisa. Sou médico e perito criminal. Tá certo? Negação
do E, tá? Então, nega, troca o E por ou e nega. Já está sendo gravado, a gente vai salvar no YouTube e coloca o link depois, tá? No grupo. Então, vamos lá. Negação do E. Então, nega todo mundo e troca o E por ou. Vamos lá. Sou médico. Nega, sou médico. Não, sou médico. Ou não, sou perito. Que alternativa que dá? Letra D, né? Letra D. Bem bacaninha essa questãozinha aqui. Então, eu já vou colocar no grupo, tá? Essas questões resolvidas. Já vou colocar no grupo os 2 macetes que eu usei para corrigir português, certinho? Pessoal, nossa última semana, tá? Nessa prova que eu estou apresentando para vocês, ela tinha redação, certinho? Mas o tema é um tema não muito a ver com os nossos aqui. É mais tema tem a ver com o vestibular. Mas qual foi a dica que deu para tirar dessa prova? A primeira linha lá da redação, ela é até no meio, tá? E depois começou a contar as linhas. Então, eles exigem título na nossa redação. Então, nós vamos treinar a redação para o nosso concurso, que é daqui a uma semana e pouquinho, com o título, tá? Tabela verdade? Um exemplo. Nessa aqui do ou, do e, do sim, então, a gente não vai usar a tabela verdade. Deixa eu procurar aqui, tá? Deixa eu procurar aqui, na aula de ontem, só um pouquinho. Na aula de ontem, só um minutinho, tá? Deixa eu procurar aqui na aula de ontem, aonde eu usei a tabela verdade. Só um pouquinho. Estou procurando aqui. Achei. Deixa eu projetar para vocês. Então, na aula de ontem, nosso curso de raciocínio lógico, tá? Olha só. Considere as seguintes afirmações. Se Ana for atriz, então a mãe de Ana não conhecerá Paris. É uma afirmação. Eu botei na primeira linha aqui, ó. O que mais? Se a mãe de Ana não conhecerá Paris, então aqui, ó, são 4 afirmações. Tá? Eu quero saber das alternativas da prova qual que está certa. Aqui sim eu tenho que aplicar a tabela verdade. Por quê? Eu já sei a resposta aqui, ó, que todo mundo é verdade. Todo mundo é verdade aqui. Eu tenho que usar as outras 2 afirmações para ela ser verdade. Aí sim eu uso a tabela verdade. Nesse caso, a gente usa. Nesse caso. Nesses outros que de negação, a gente não usa, tá bom? Foi o que eu sempre falei para vocês. Quando é que usa título? Tá? Tem 3 possibilidades dele pedir título para a gente. Se não aparecer nenhuma dessas 3 opções, a gente não coloca título. No edital, ele pode falar assim, ó, a redação deverá ter o título. No edital já não tem. Daí lá na prova, ele dá o tema, dá os textos de apoio e fala, dê um título sugestivo para a sua redação. Dê um título à sua redação. Isso já não aconteceu. A gente não sabe, pode ser que apareça. E a terceira dica, ou a terceira informação, que a gente tem que colocar um título, se ele colocar a linha lá em cima, em branco, antes da numeração. Antes da 1, 2, 3, colocar uma linha lá sem ser inteira. Aí você vai ter que colocar o título. Tá? Ele está te dando a dica que tem que colocar o título. Se ele não falou nada disso, não coloque. Beleza, pessoal? Então, vou mandar no grupo agora. Tá? Vou dar mais uns 5 minutinhos para quem não está no grupo. Tá? A Patrícia vai colocar aqui o link do grupo de estudos nosso, que a gente está trabalhando desde de outubro. Tá? E como a Engov terminou os cursos que eu daria em novembro, eu me comprometi a trabalhar uma vez por semana, até a prova, com todo mundo, com quem desejar, tá? Assuntos da prova. Tá? Hoje nós estudamos raciocínio lógico e português. Na terça-feira, eu vou trabalhar,
tá? Raciocínio lógico. 10 questõezinhas que eu vou colocar no grupo agora, e na terça-feira ficará gravado, tá, pessoal? Tá? Daí, as pessoal de língua portuguesa, depois de terça-feira, vai assistir a aulinha, a aula que tem normal. Beleza, pessoal? Então, aguardo vocês terça-feira. De repente, a gente marca para quinta, 5h45 também, para a gente dar umas dicas de redação para vocês. Tá bom? Nosso edital, nosso aulão, tá? Eu vou colocar lá no grupo, tá? O flyer e o link para inscrição. É R$30, vai ser na sexta-feira que vem, das 6 às 9 da noite, para que a gente continue mantendo esse grupo aqui. Tá bom? Essa é a nossa plataforma. Beleza, pessoal? Um bom final de semana, estudem, tá certo? Estudem. Não deve ir para a prova sem ter visto todo o conteúdo, tá? Ah, eu não li tal assunto de específico, tá? Quando horas tiver minutos. Então, ele chegou às 12h30. Tem crase. Tem crase. Certinho? A que não vai crase, tá? Chegou, o jogo vai até às 22 horas. Aí não tem crase, tá certo? Beleza? Valeu, Adriana. Uma boa noite. Bom descanso, pessoal. Fiquem com Deus. Até terça. Ou o pessoal que faz redação com a gente até segunda.